Bom dia, boa tarde, boa noite, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos ver qual vai ser a palavra nesse dia de hoje. Hoje é muito importante, vamos falar sobre a concupiscência da carne. Como falar não aos prazeres sexuais. Então vamos ler aqui em 1 Coríntios 10, versículo de 12 a 13. Diz, portanto, quem pensa estar em pé, veja que não caia. Não sobreveio tentação alguma que ultrapasse as forças humanas. Deus é fiel e não permitirá que seja tentado além da vossa força. Mas com a tentação ele vos dará meio de suportá-la e sair dela. Quer dizer, Deus proveu o escape se você conhece Cristo. Diga não às tentações. A Bíblia tem muito a dizer a respeito de sexualidade, lascívia, depravação. E a palavra lascívia significa a tendência a excitar os desejos sexuais. Sexualidade significa o apelo proposital ao sentido físico para os prazeres sexual. Talvez em um filme pornográfico, assistir um filme impróprio. E a Bíblia diz que devemos se abster das tentações carnais, que fazem guerra, tentações carnais, sexualidade, que fazem guerra contra a alma. Elas estão em guerra contra a alma e seu espírito, e a Bíblia diz que devemos se abster delas, ficar longe dela. Então ela cita uma palavra, réprobo. Agora isso se refere a pessoas depravadas, de consciência morta, cauterizada, não sabem mais orar, perderam a capacidade de discernir entre o bem e o mal. Em Romanos 1, 28, e como os não julgais vão ter o conhecimento de Deus? Deus o entregou a sua mente incapaz de julgar para fazer os que não convém. Ou seja, Deus desistiu dele dizendo, vão em frente, gozem toda a depravação e toda a sexualidade que quiser, não vou perdoar, ainda não, mas sabe que seus pecados prestarão conta no dia do juízo. Paulo, escrevendo ao jovem Timóteo, disse, resiste à verdade o homem todo corrompido, réprobo contra a fé. Em outras palavras, rejeitar a Cristo por tanto tempo, que sua consciência se cauterizaram e seu coração se endureceram, e mesmo que o Espírito de Deus os fale, ele não pode ouvir. É por isso que o importante é que você aceita Cristo quando é jovem, mas o importante é que você venha a Cristo agora. O Espírito de Deus está falando com você, entregue sua vida a Cristo, porque um dia pode chegar que a sua consciência esteja morta, você não possa mais ouvir a voz de Deus. Qual vai ser a sua resposta hoje às coisas que estão erradas? A mentira, a lascívia, a cobiça, o preconceito racial? Qual vai ser? Você vai disciplinar o seu corpo ou vai permanecer firme às convicções que Cristo e a Bíblia nos ensina? Ou vai seguir o caminho largo que leva à destruição? Ou vai entrar pela porta estreita, pelo caminho apertado que conduz à vida eterna? Qual vai escolher hoje? Você tem uma escolha hoje. Deus nunca vai forçá-la a escolher. Então houve um jovem chamado Daniel. A Bíblia diz que Daniel resolveu em seu coração que não se contaminaria com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Daniel era um jovem que tinha um propósito. Ele tinha sido capturado quando o exército do exército de Nabucodonosor invadiu a cidade. Ele foi capturado e levado a milhares de quilômetros. Naquele tempo não tinha automóveis nem avião, eram semanas e semanas de viagem. Mas Daniel estava resolvido a servir a Deus. Ele não tinha mais que uns 15 anos de idade. Nabucodonosor levava cativo de Jerusalém para a Babilônia e ordenou que aquele jovem de boa aparência fosse estudado em sua corte, para que eles poderiam usá-los. Eles queriam usar aqueles jovens judeus, sabia que eles tinham uns dons especiais, e durante o dia de treinamento, mandou que eles dessem toda a iguaria e conforto disponível na corte de Nabucodonosor. Mas Daniel disse, não quero vinho do rei, não quero a iguaria dos reis, quero dormir no chão, não numa cama de pena, quero viver uma vida simples e disciplinada. Mas qual a diferença em sair de casa e se divertir? Mas não Daniel. Ele estava longe de casa, de Jerusalém. Quem saberia se ele tivesse uma namorada ou dormisse com ela? Mas ele disse não.
E este primeiro não, quando era jovem, preparou para o grande não quando foi ministro da Babilônia e foi lançado na cova dos leões, porque não abandonou sua fé em Deus. Nós nos contaminamos em comer demais, em bebedais, ou tomar droga, ou gastando tempo demais assistindo filme, televisão, indo ao cinema, indo a show. Jesus declara em Lucas 21, 34, cuidado para que vossos corações não fiquem pesados pela devassidão, pela embriaguez, pelas preocupações da vida, não se abata repetidamente sobre a voz daquele dia. E o apóstolo Paulo diz, não desposais para a carne tocante à sua concupiscência. Pedro disse, porque basta o tempo ocorrido para ter executado a vontade dos gentios, tendo andado de solução com concupiscência, intempestável, idolatria. A Bíblia diz que devemos disciplinar nossa mente e também nosso corpo, disciplinar nosso coração pela nossa fé em Cristo. Então houve um jovem chamado José, que foi vendido para o Egito pelos seus irmãos e se tornou escravo de um homem chamado Potifar. Potifar tinha uma linda esposa e José era forte, bonito. Em Gênesis, no capítulo 39, se quiser ler uma história sobre José. A esposa de Potifar se apaixonou por José, porque José se tornou mordomo de toda a casa de Potifar, tanto dos seus negócios. Ela viu aquele belo jovem, viril, de boa aparência, era bonito, andando pela casa toda, cuidando dos negócios todos os dias. E ela o cobiçou e disse, deita-se comigo. E ele disse, não. E acrescentou, não posso fazer isso ao meu senhor, que me confiou tudo que tenho, exceto a sua esposa. Não posso pecar contra meu Deus, o Deus de meus pais. Ele estava longe de casa, lá no Egito, quem saberia? Mas ele disse não. E quando ele disse não, na última vez, ela o agarrou. Ele fugiu dela, deixando sua capa. E ela gritou, chamando o servo, e disse, ele tentou me violentar, o que não era verdade. Mas Potifar acreditou e mandou jogar ele na prisão. E muitos de vocês sabem a história, que ele foi para a prisão, e através de uma série de circunstâncias, depois ele se tornou o primeiro-ministro do Egito e governou todo o Egito sobre Faraó. Deus o guardou porque José teve a coragem de dizer não quando foi tentado. Agora, sexo não é pecado, sexo não foi dado por Deus para a propagação da raça humana, para nossos prazeres, dentro de certo limite que Deus estabeleceu para o matrimônio, apenas para o matrimônio. As características de um cristão são autocontrole ou autodisciplina. Paulo, conversando a Timóteo, disse, conserve-se a ti mesmo puro. Num mundo como este, como pode se manter puro com tantas tentações que enfrentamos todos os dias? Como pode se manter puro assistindo televisão ou vendo um filme pornográfico? Não pode, de modo algum, exceto se Cristo estiver no seu coração. Ele dará força e poder, porque nenhuma tentação sobrevirá. Entregue sua vida a Cristo hoje, desde que Ele controle sua área da sua vida, sua mente, seu corpo, sua vida sexual, desde que Ele tome conta dela. Lemos também a respeito de um jovem chamado Moisés, que também se recusou a ser filho da filha do faraó. Ele também disse não a faraó, não vou ser seu filho, e ele poderia ser o novo herdeiro do trono de faraó e governar todo o Egito. Mas ele fez uma escolha, porque ele sabia que o seu povo, o povo de Israel, era escravo dos egípcios. Então ele tomou uma decisão no auge da sua glória e disse não a faraó, prefiro morrer e sofrer com o meu povo e servir o Deus vivo. Foi isso que ele fez, ele rejeitou os prazeres transitórios do pecado. Há uma diferença entre o prazeres e a alegria. Quem ama os prazeres empobrecerá, diz a Bíblia. E ela cita um homem que disse, entreguei meu coração à loucura e seus prazeres, mas tudo isso é correr atrás do vento. Quem ama os prazeres está morto, embora vive, amando os prazeres mais do que a Deus. A Bíblia diz a pessoas que amam os prazeres mais do que a Deus. É o seu caso? Você ama a Deus mais do que os prazeres pecaminosos? Eu não falo de esporte, todas essas coisas maravilhosas que temos hoje em dia.
Falo de prazeres pecaminosos, mas a alegria ela é produzida pelo Espírito Santo. Há centenas de passagens que falam dessa alegria. Você pode ter alegria mesmo quando não tem prazeres, porque a alegria ela é profunda. E os anjos disseram aos pastores naquela grande noite: não tem mais, pois eu estrago boa nova de grande alegria que será para todo o povo, mesmo no sofrimento. Quando você recebe Cristo, Deus não remove o sofrimento, os seus problemas, a dificuldade da sua vida. Ele não faz isso. Ele não promete arrumar um serviço para você amanhã se você aceitar Cristo essa noite. Ele promete que Ele dará graça e força e alegria em qualquer situação. Bem-aventurados sois quando o homem odiar e expulsares da sua companhia, injuriares e rejeitarem o seu nome, como indigno por causa do Filho do Homem. Regozijai naquele dia, exaltai, porque Ele disse: quando vier até mim e tiverem problema e tribulações, e as pessoas odiarem você por minha causa, Ele disse: exaltai, porque grande é o vosso galardão lá no céu, porque dessas formas consideraram seus pais como profeta. Todos que quiserem viver piedosamente em Cristo serão perseguidos. A Bíblia diz: ainda haverá sofrimento. E Jesus disse: quem não tomar a sua cruz e não negar a si mesmo não pode ser meu discípulo. Então Moisés escolheu servir a Deus e disse não a Faraó. Bom, o último agora é Jesus. Ele foi tentado de todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Quer dizer que Jesus foi tentado a mentir? Sim. Que Jesus foi tentado a cobiçar? Sim. Que Jesus foi tentado a adulterar? Sim. Ele foi tentado de todas as coisas, como nós, mas sem pecado. Como ele teve vitória sobre a tentação? A Bíblia diz no capítulo 4 de Mateus, mas tem vários outros textos, mas eu vou falar sobre este. O diabo veio a ele quando ele estava faminto e sedento e disse: se és o Filho de Deus, mande que essa pedra se transforme em pão. Observe que ele tentou colocar dúvida na mente de Jesus quanto à sua identidade. Agora, Jesus era o Filho de Deus, nascido de uma virgem, Filho de Deus que foi ressuscitado pelo poder de Deus e está vivo hoje. Mas ele pôs dúvida em sua mente, ele estava cansado, faminto. Ele não enfrentou o diabo como Deus, ele enfrentou como homem, mas sempre respondendo e citando as Escrituras. É por isso que nós devemos decorar a Escritura. Então ele disse: nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Jesus disse uma coisa mais importante do que a comida, o sexo, coisas materiais, é sua vida espiritual. Então ele disse: se és o Filho de Deus, atire-se abaixo, porque está escrito: os teus anjos adornarão ao teu respeito e te guardem para que não tropeçarem. E Jesus de novo respondeu: está escrito: não tentará o Senhor teu Deus. Então o diabo levou ele num alto monte, ele mostrou todo o futuro do mundo, todo o reino que há de vir, e disse: se dobrares os teus joelhos e me adorar, eu lhe darei todo o reino do mundo e a sua glória. Jesus não argumentou se ele poderia fazer isso. O diabo pode dar qualquer coisa alguma. Pessoas estão vendendo a sua alma por nada, por coisas sem valor. A Jesus ele ofereceu o mundo, mas ele sabia que a cruz estava esperando por ele. Era o único meio de salvação para o mundo, era a cruz. Se ele tivesse obedecido o diabo, nós nunca tivesse a oportunidade de ser salvo e perdoado. Jesus teria tomado um atalho e nós todos estaríamos perdidos. Mas Jesus disse: retire-se, Satanás, porque está escrito: o Senhor teu Deus adorarás, só Ele dará culto. E assim o diabo o deixou, e os anjos vieram e o serviram. Observe que Jesus enfrentou o diabo a ser tentado. Primeiro citou as Escrituras, segundo estava cheio do Espírito Santo, e terceiro na vontade de Deus. Você está disposto a dizer não às tentações do diabo? Amém?